Salve galerinha, sou o professor Wagner e vamos resolver neste vídeo 3 exercícios de campo elétrico que trazem de alguma maneira problemas geométricos, alguma interpretação geométrica. Esse problema aqui, nos vértices de um quadrado de lado igual a 1 metro, está aqui 1 metro, são colocadas 4 cargas da maneira mostrada. Carga 1 positiva, 1 vezes 10 elevado a menos 7. Carga 2, 2 vezes 10 elevado a menos 7. Q3 é negativo, menos 1. E Q4, menos 2. Tudo vezes 10 elevado a menos 7. Calcule a intensidade do campo elétrico no centro do quadrado. Eu quero saber aqui no centro. Eu posso traçar duas retas e eu garanto que esse ponto é o centro. O campo elétrico nesse ponto, que eu posso chamar de ponto P, está ao longo da linha que une esse ponto e a minha carga 2, a minha carga 1, 3 e 4 sucessivamente. A carga 1, positiva, campo elétrico gerado por cargas positivas é um campo de afastamento. Então tá lá, E1 de afastamento. Já o campo gerado por 3 é gerado por uma carga negativa, campo de aproximação. Tá lá. Esses dois campos têm a mesma direção, têm o mesmo sentido. Eu posso simplesmente somar para saber qual é a resultante de E1 e E3. Já o campo gerado por E2, positivo, campo de afastamento. Campo gerado por E4, negativo, um campo de aproximação. Ou seja, 4 está aqui, um campo aproximando dele. 2 de afastamento, o campo 2 está afastando da carga 2. Essa distância aqui, na verdade, esse ângulo é um ângulo de 90 graus. E eu vou precisar saber a distância de cada uma dessas cargas ao centro. A distância vai ser exatamente a mesma. Se você lembrar lá da geometria, da trigonometria, você sabe que a diagonal inteira de um quadrado é L raiz de 2. Aqui eu só vou pegar a metade dessa distância. Mas vamos supor que eu não tivesse lembrado, vai ficar até melhor. Eu tenho esse triângulo, metade e metade aqui também. Então, meus dois catetos valem meio. Vou trazer para baixo esse triângulo. Eu quero saber a distância de cada uma das cargas até o centro. É a mesma. Tanto Q1, Q2, Q3, Q4. Pitágoras, hipotenusa ao quadrado, meio ao quadrado mais meio ao quadrado. 0,25 mais 0,5, meio metro. Repara que como na equação do campo elétrico a gente tem a distância ao quadrado, não precisa resolver esse termo. Não há nenhuma raiz exata para 0,5. Seria 0,7 alguma coisa, mas eu não vou fazer essa conta não. Usando aqui a geometria do meu problema, eu sei que E1 e E3, por ter a mesma direção, o mesmo sentido, soma. E2 e E4 também seria só somar. Coloquei um seguidinho do outro. Vou usar a regra do paralelogramo. Vou prolongar essa distância. Então, se você estiver fazendo no papel, pega a régua na direção desses dois vetores e faz eles andarem. Eu comecei aqui pelo E1 e E3, mas pega na direção do E1 e E3, arrasta a reta até a ponta desses dois vetores. O mesmo com E2 e E4. E de onde começa a soma dos vetores, você prolonga. Não é muito difícil de perceber que esse tamanho E1 mais E3 vai estar desse lado. E para a gente achar nosso vetor resultante depois, vai ser só fazer o nosso famoso Pitágoras. Precisamos descobrir antes E1 e E3, E2 e E4. E1 é igual a E3 em módulo. O módulo do vetor E1 é igual ao módulo do vetor E3. O sinal positivo só queria dizer para a gente que esse campo era afastando da carga 1, e o sinal negativo do 3 era que aproximava da carga 3. Mas a intensidade desses vetores é a mesma. A nossa fórmula do campo elétrico multiplica os números, 9 vezes 1 dá 9. Dividir ao meio é a mesma coisa que multiplicar por 2, dá 18. De forma análoga, o E2 é igual ao E4. O que muda aqui é o valor da carga, 9 vezes 2, 18, dividido por meio, vai dar 36. Não tinha comentado antes, mas aqui eu só mantive a base e somei os expoentes. 9 mais menos 7, 9 menos 7, 10 ao quadrado. Agora, para achar esse valor resultante, Pitágoras de novo. Eu chamei de C a hipotenusa e A e B os catetos. Repare que um dos catetos é 2 vezes 36, porque este daqui é 36 vezes 10 ao quadrado. O E4 também é 36 vezes 10 ao quadrado.
é 2 vezes esse valor, E2 e E4. E o outro cateto, formado por E3 e E1, é 2 vezes 18, porque é o E1 mais o E3. Fazendo essa conta, 2 vezes 36, 72, 72 ao quadrado, 5.184, 10 ao quadrado, multiplica os expoentes, 10 à quarta. O mesmo aqui, 36 ao quadrado, soma esses valores, 6.480 vezes 10 elevado à quarta. A vírgula estava aqui nesse 6.480, nem tem vírgula, mas vamos supor que ela tivesse. Andei 2 casas para a esquerda, andar 2 casas para a esquerda, somei 2 no expoente, 64,8 vezes 10 elevado à sexta. Raiz de 10 elevado à sexta, eu poderia fazer aquela velha arte de quem está por dentro está por cima, quem está por fora está por baixo, que é transformar a raiz quadrada. Aqui a gente tem o número 2, porque é uma raiz quadrada. Se fosse cúbica, teria que denotar. Quem está por dentro está por cima, quem está por fora está por baixo. Isso aqui vai dar 10 elevado à terceira. 64, a raiz a gente sabe que é 8. E note que lá no enunciado, todos os números 2,0 é justamente a quantidade de algarismos significativos que você tem no seu problema. Se você multiplicar 8,1 vezes 8,1, você vai ver que já passa de 65. Então, o valor mais próximo, de fato, é 8,0. A intensidade do meu campo elétrico resultante é de 8.000 newtons por coulomb, 8 vezes 10 à terceira newton por coulomb. Vamos a mais um problema em que a gente vai envolver a geometria. Em um meio onde a constante eletrostática vale 9 vezes 10 elevado a 9, são fixadas 2 cargas pontiformes, QA e QB, com esses valores ditos. Está aqui o QA, está ali o QB. Observando a figura, determina a intensidade do campo elétrico resultante no ponto P, localizado na mediatriz, está aqui a mediatriz, do segmento que une as cargas QA e QB. O campo elétrico vai ser na linha, ao longo da linha que une os dois pontos, ao longo da reta que une esses dois pontos, que une a carga ao ponto P. Carga positiva, campo de afastamento, EA. Mesma coisa para o EB, também vai ser um campo de afastamento. Só que agora a gente vai ter que determinar a distância, que é a mesma, né? Essa distância é a mesma que essa distância. Pitágoras, novamente. Distância ao quadrado, 30 ao quadrado, mais 52 ao quadrado. 900 mais 2.704. 3.604. Da mesma forma que a gente fez anteriormente, quanto é a raiz de 3.600? Se fosse 3.600, seria 60. Então, a gente está usando uma aproximação aqui, 60 centímetros. E 60 centímetros a gente também pode escrever como 0,6 metros. Se eu não quisesse usar a aproximação, eu poderia levar esse 3.604 como o d ao quadrado para minha conta, sem o menor problema, se eu quisesse um número maior de casas decimais na minha resposta. Maior precisão, evitar perdas por aproximação e arredondamento. Calculando o campo elétrico A. K, QA, distância ao quadrado. 9 vezes 3,2 dividido por 0,36. Fazendo essa conta, a gente chega em 80 vezes 10 à terceira, que é igual a 8 vezes 10 à quarta. Aqui o que eu fiz? Multipliquei os números e dividi por 0,36. O expoente eu só mantive a base e somei. Andei uma casa para a esquerda, somei no expoente. Esse é o campo elétrico A. E o campo elétrico B, mesma coisa, só que muda o valor da carga. Multiplico 9 vezes 2,4, divido pelo 0,6 ao quadrado e acho 6 vezes 10 na quarta. 6 e 8 são valores bem interessantes quando a gente trabalha com triângulos retângulos. Porque a gente tem aquele triângulo pitagórico que é o 3, 4, 5. Se o cateto é 3, o outro cateto é 4, a hipotenusa é 5. 6, 8, 2 catetos, a gente teria uma hipotenusa de 10. Isso pode ser bem relevante. Mas olha aí no nosso problema. Eu tenho o EA e o EB. Mas será que esse ângulo é o ângulo de 90 graus? Vamos olhar na simetria do nosso problema. A distância entre as duas cargas é de 60 centímetros. A gente achou que essa distância D
também é 60 centímetros. Um triângulo que tem os três lados aproximadamente iguais, ele é equilátero e o ângulo então vai ser de 60 graus. A gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Se todos os lados são iguais, alternos e internos, aqui a gente também tem um ângulo de 60 graus. Logo, o ângulo formado entre EA e EB é 60 graus. Se você tacasse aqui um 10 vezes 10 elevado à quarta, achando que fosse perpendicular, iria errar o problema. Vamos fazer uso da lei dos cossenos para resolver esse problema. Lembrando que eu posso usar a regra do paralelogramo para descobrir qual é a direção. Só prolonguei esse vetor B para cá, transladei o A para lá e a resultante vai ser nessa direção, usando a lei dos cossenos. Só para ficar claro, eu estou chamando de C quem é o resultante e estou chamando de A e B os vetores EA e EB. Lei dos cossenos, C ao quadrado, A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2AB cosseno de 60. Substituindo os valores. Cosseno de 60 é meio, está aqui. 8 ao quadrado, 64. 6 ao quadrado, 36. 2 vezes 8 dá 16. 16 vezes meio é 8. 8 vezes 6, 48. Tinha 10 na oitava, em todos os termos eu já coloquei em evidência. 10 oitava aqui, 10 oitava aqui, está faltando um quadrado. 10 à quarta também dá 10 na oitava. Tira a raiz dessa coisa toda. Raiz de 10 na oitava é 10 na quarta. Isso aqui é bem aproximadamente 144. E a raiz de 144 a gente sabe que é 12. Então, a resposta desse nosso problema é que o campo elétrico resultante tem intensidade aproximada de 12 vezes 10 elevado à quarta, ou, em notação científica, 1,2 vezes 10 elevado à quinta Newton por Coulomb. Vamos a mais um problema. No vértice dos ângulos agudos de um triângulo retângulo, agora sim retângulo, são colocadas duas partículas A e B. Os valores delas estão aqui, 7,2 microcoulomb. Não podemos esquecer que microcoulomb é 10 na menos 6 do coulomb. A situação é representada na figura onde achamos os dados complementares, que são as distâncias da carga ao ponto. A intensidade do campo elétrico no resultante no ponto C, a primeira coisa que temos que determinar. Carga negativa, campo de aproximação no ponto C. O campo está se aproximando da carga. Mesma coisa para o campo B, aproxima-se da carga B, porque é uma carga negativa. E agora vamos calcular a intensidade desses campos elétricos. Força na letra B. Desta vez, eu vou somar EA mais EB, e inclusive aqui é um ângulo de 90 graus. Eu vou transladar o vetor B, soma de vetores, de onde eu comecei até onde eu terminei é o meu campo resultante. E aqui ainda continua sendo o meu ângulo de 90 graus. Esse é o meu campo elétrico resultante que quero determinar. Tenho que calcular EA e EB. 9 vezes 10 à nona seria normalmente, mas olha que eu já estava me equivocando. Constante eletrostática nesse exercício, 1 vezes 10 elevado a 10. Vezes o valor da carga, 7,2 vezes 10 elevado a menos 6, dividido pela distância. Ó, esse 3 ao quadrado aqui cortaria bonitinho com o 9 do nosso K, mas não vamos se preocupar com isso não, porque 7,2 dividido por 9, se fosse 72 por 9, dava 8, mas então isso aí dá 0,8. Tá lá, 0,8 vezes 10 à quarta, que também é conhecido como 8.000. EB, nosso K agora não nos pega mais, já sabemos que é 1 vezes 10 elevado à décima. 9,6 dividido por 16, que é o 4 ao quadrado. Fazendo essa conta, 0,6, 6.000 newtons por coulomb. O que o outro exercício tentou nos enganar com um triângulo que parecia o 3, 4, 5, e repara aqui, ó, 0,6, então aqui está o 6, aqui é 8, então aqui certamente vai ser o dobro de 5, que é 10. Mas vamos fazer por Pitágoras só para ficar bonitinho, ó.
Hipotenusa ao quadrado, 6 ao quadrado, mais 8 ao quadrado, dá 10. Então aqui é 10. Repara que eu deixei o 1000, é como se eu tivesse 6.000, 8.000 e 10.000. Essa seria só meu prefixo. Poderia ter colocado 6K Newton Coulomb, K representa 1000. Campo elétrico resultante 10.000 nêutrons por Coulomb. Levando essa informação para o meu próximo slide. E agora respondo a letra B, que era facílima. O exercício simplesmente perguntava qual era a intensidade ou qual era o módulo da força elétrica sobre uma carga Q de 2 microcoulomb, F igual a Q vezes E. A carga é 2 vezes 10 a menos 6. O meu campo de 10.000 newtons eu posso escrever como 10 elevado à quarta. 10 na menos 6 vezes 10 na quarta. Mantenho a base, somos expoentes, vai dar 2 vezes 10 a menos 2 newtons, que é 0,02 newton. Bom, galerinha, esse foi mais um vídeo sobre campo elétrico. Se você gostou, deixe seu like. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, se inscreva em nosso canal. Há uma playlist bem grande de vídeos de campo elétrico. Estamos resolvendo outros exercícios. Quaisquer dúvidas e sugestões, escreva nos comentários. Valeu!